Oiê! Olá, como vai você? Bem, nós estamos aqui ao vivo mais uma vez. Hoje vou trazer uma pessoa incrível. Então, vai entrando. Oi, Mauro. Oi, pessoal. Rodrigo. Oi, Rodrigo. Como vão vocês? A Cláudia. Você deu um oizinho, né, Rodrigo? O Daniel. Zazarizo, não sei quem é. Tá tudo bem? Estão ouvindo bem? A Rita. Oi, gente. Hoje são 6 horas na capital paulista, horário de Brasília. E hoje estou fazendo mais uma live e hoje tem uma convidada muito especial. Vocês sabem que eu tenho um público grande, né, de mulheres. E eu sempre gosto, né, de trazer mulheres para mostrar nossa força, para mostrar esse caminho lindo, né, que as mulheres vêm percorrendo. Ela é uma mulher linda. Eu tive o prazer de conhecer a filha dela, conheci a Tárcia através da Regina, com muito... Nossa, Regina, uma mulher extraordinária, uma pessoa incrível. Oi, Regina, quanto tempo? Você tá boa? E aí, por conta dela, conheci a Tárcia e depois descobri que a gente trabalha no mesmo instituto, né? Nós somos conselheiras do Instituto Êxito. Eu já contei aqui para vocês em algumas lives com muito orgulho. Oi, Rose, vai assistir minha live. Então, estou muito honrada de trazer essa mulher aqui, que faz um trabalho incrível de liderança. E liderança feminina bom, adoro falar sobre isso. Tem um curso, outubro, vocês não podem perder, vai ter um curso lindo de mulheres, para mulheres, só de mulheres, e então é imperdível, né? Eu gosto de falar sobre esse tema, é o meu, né? E por isso, obrigada, Givandro, que legal que ela gosta. E aí eu vou trazê-la, a Tárcia. Eu não vi se você tá aí, Tárcia, você já tá aí? Me dá um alôzinho para eu te chamar. Oi, Gislaine, tudo bom? Que bom. Porque eu quero que ela mesma se apresente, ela conte o que ela faz muita coisa bacana, e é uma mulher, né, forte, bonita, então eu quero... Oi, Thelma, oi, Augusto, isso, vão entrando, vão falando oi, sabem como é que funciona, né? Tem que chamar seus amigos, porque é imperdível a live de hoje. Tem que colocar um monte de coraçãozinho, porque quanto mais coraçãozinho você põe, mais relevante, né? O Instagram considera a live, então vai lá para cima, né? Porque agora, nesse horário, a gente está concorrendo com um monte de gente, né? Nós estamos concorrendo aqui, eu estou concorrendo inclusive com a Guadalupe, que é a minha super amiga da Argentina, a diretora da Argentina, que eu vi que acabou de entrar numa live. Até lá na Argentina, né? Ela tá fazendo. Então, a gente concorre mesmo com um monte de gente, com um monte de amigo. Tem muita live bacana por aí, né? Eu ainda não vi. Boa tarde, você tá me dizendo um oi aqui no WhatsApp. E aí eu ainda não vi aqui na... Tudo pronto por aqui? Ixi, Tárcia, já também por aqui. Como que eu vou fazer agora para falar? Ela tava falando, tudo pronto, vamos entrar. Não, já entrei. Então ela vai chamar a gente já já e nós vamos conversar com ela. Olha aqui, a Tárcia Gonzalez entrou. Cadê, Tárcia? Eita. Oi, doutor Alessandro. Foi a Tárcia que chamou. Eu tô chamando, porque ela que vai se apresentar.
essa mulher incrível, que eu vou ter um prazer enorme de conversar. Vocês vão ver que ela vai trazer um monte de conteúdo. Ô, querida! Oi, tudo bem, Tava falando bem de Heloísa? você aqui enquanto você não tava. Ai, que bom. Eu estava aqui, eu estava tentando entrar, mas não estava aparecendo para mim. Bom, Ah, primeiro, muita gratidão pelo convite. E hoje, no nosso dia, né? Dia então, do psicólogo, um presente maravilhoso poder estar com você, uma pessoa tão admirável, um exemplo de vida, de mulher, de profissional. Eu, assim, estou muito honrada de estar aqui hoje com você. ai, que linda! Eu é que sinto. Eu estava falando que você é uma mulher incrível, que eu adoro falar para mulheres, né? Adoro falar sobre liderança feminina, porque eu acho que agora nós estamos fazendo um caminho tão bonito, né? E que não tem mais volta, né? Acho que a gente já pegou o jeito, a gente só precisa de tempo agora para que as coisas funcionem ainda melhor, né? E você faz um trabalho lindo de liderança. Queria muito que você contasse, se apresenta, Tárcia, quem você é, por que que eu te convidei aqui, né? Conta pra gente. Ó, muito obrigada, gratidão por estar aqui, para todos que vocês estão nos assistindo. Meu nome é Tárcia Gonzalez, tenho 51 anos e sou executiva há muitos anos. Comecei numa empresa familiar, onde eu pude desenvolver as minhas competências como administradora, como psicóloga, dentro das organizações, e depois fui me enveredando nessa questão do planejamento estratégico, da governança, do tanto que é importante para uma empresa lideranças fortes. Então, nós podemos ter todos os recursos tecnológicos, nós podemos ter empresas fantásticas, mas a base de tudo são as pessoas. Então, eu comecei dentro da área financeira, com processos, há 35 anos atrás. Fiquei 12 anos nessa área financeira e, para mim, era muito difícil entender por que que as empresas só ficavam focadas no resultado. Se este resultado ele só era gerado a partir da motivação do ser humano satisfeito, do ser humano feliz, daquele ser humano completo. Então, eu fui fazer minha segunda graduação, que foi a psicologia. E aí eu pude juntar, né, tudo que eu tinha de práticas, de processos, de tecnologia, de segurança, com o embasamento da psicologia comportamental, da inteligência emocional, da gestão da emoção, e aplicar isso dentro da organização. Por 3 anos consecutivos, ganhei o prêmio da melhor empresa para se trabalhar, e aí a carreira deslanchou. Sou também escritora, né? Fiz um livro com o Dr. Augusto Cury, em 2017, que nós estávamos sem liderança no Brasil. E aí ele me questionou e falou assim, por que você não fala sobre liderança? Porque a minha formação que eu fiz no exterior, no ESAD, na Espanha, foi sobre liderança de alta performance, num momento que o Brasil estava muito aquecido a economia. E aí eu me perguntava, e agora? Nós não temos nem líder em 2017. Como vou motivar essas pessoas a continuar? E aí eu escrevi, em 2 meses e meio, o livro, antes do final do ano, antes das eleições, onde eu falava sobre apaixonados pelo Brasil. Naquele momento de tanta tristeza, que a gente estava tão decepcionado, onde estavam esses líderes? Líderes verdadeiros, que querem aprender, ensinar e assim transformar o mundo. E foi muito bacana, foi muito bacana. E Que tive durante bacana. minha trajetória muita coisa para contar, né? E aí eu pedi demissão há 7 anos atrás do cargo de executiva da empresa familiar e enveredei também nessa área da governança, aonde eu pude implantar e ser presidente do conselho de administração do nosso grupo familiar por 4 anos consecutivos. E esse Uau. ano eu passei esse processo, né, de passar o bastão da sucessão como presidente, continuo como conselheira do grupo, e são várias empresas, e hoje me dedico à mentoria, para poder fazer por outras empresas, né? Como estamos lá no Conselho também do Êxito, que você também faz parte, né? Isso. Trabalhar em outras empresas, em outras famílias, para que possam romper, né, com transparência as conversas difíceis.
Porque ninguém mais que você, através do processo, né, Hoffman, sabe o tanto que nós precisamos de lidar com o nosso autoconhecimento, para que Sem a gente dúvida. possa crescer, né, como pessoa, como líder e também fazer com que o outro cresça. E para todo mundo que está aqui me assistindo, eu gostaria de falar com vocês que antes de eu ter o prazer de ter contato com a Heloísa, há 25 anos atrás, eu fui uma aluna do processo Hoffman. E Isso. isso transformou a minha vida. Então, eu estou com 51 anos. Então, quando eu tinha aproximadamente 25 anos, eu fiz o processo. Eu fiz esse processo, que foi transformador. Então, Que essa sou lindo. eu. Contei rapidamente um pouquinho de mim. E estou aqui para poder conversar com você, bater esse papo, né? Sem Que muita lindo. regra, para colaborar com todo mundo que está aí nos assistindo. Isso, exatamente. Então, olha, super bem-vindo para vocês que estão aí. Vocês sabem que eu trago só convidada de qualidade para a gente conversar sobre assuntos bons, né? Para que a gente tenha bons pensamentos, bons resultados, bons aprendizados. E Tárcia, qual é a tua definição de líder? Quem é um líder? Vamos começar do começo, né? Você que trabalha tanto com isso, quem é um líder? Bom, o líder, antes de tudo, é aquele que seja apaixonado pelos seus projetos. Ele tem que ser apaixonado por aquilo que ele acredita. Não existe um verdadeiro líder que não sabe exatamente aonde ele quer chegar. Então, ele se destaca no meio de um grupo, por quê? Porque as ideias que ele acredita, ele tem verdadeira paixão. Então, ele motiva os outros, não dizendo que ele é líder, mas através do seu engajamento, através da sua criatividade, através da sua motivação, através da sua inteligência emocional com o grupo. Então, na verdade, todos nós somos líderes em alguma coisa. Não existe alguém que seja ou não seja. O importante é você descobrir em que área você pode exercer a sua liderança. Então, vamos assim, um assunto simples, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de culinária, você conhece como ninguém, você entra numa cozinha e você faz uma comida maravilhosa. Então, você tem que valorizar aquilo que você faz e que você é líder naquilo, porque você pode ensinar para o outro. Mas não é só ensinar, é também aprender, porque a troca, ela é constante. Então, o líder ele tem que ter a humildade de aprender e de ensinar. E transformar constantemente os seus talentos. Então, E existem você líderes em pegou, todas as né? áreas. Oi, diga, desculpa. Não, então somos todos líderes, cada um dentro das suas áreas. E você falando disso, você pegou bem a transição de chefe para líder, né? A gente começou a chamar o chefe de líder, a mudança veio de cima para baixo, né? Porque ele era um supervisor, ele era um gerente, ele era um chefe, né? Então, o CEO é um nome novo, o líder da área é um nome novo, né? Como é essa transição, né? Da chefia para a liderança, porque você está dando um exemplo de alguém que já sabe fazer uma coisa e aquele funcionário de carreira, né, que é promovido e vira chefe, né? Como é que ele vai se transformar num líder? É isso que você faz, né? Esse caminho. Essa mentoria que eu Isso. faço, onde eu desenvolvo a performance das lideranças, onde a gente descobre quais são os seus talentos, quais são os seus pontos fortes, e todo líder ele precisa de uma equipe. Quando você olha no espelho e reconhece quais são os seus pontos a serem desenvolvidos, você pode fazer escolhas. Tudo depende do seu tempo, da sua idade, né? Você vai escolher. Eu, por exemplo, com 51 anos, tenho deficiências. Se eu for montar um novo negócio e eu já conheço quais são as minhas deficiências, exemplo, a gente não tem que ser bom em tudo, mas a Não. gente tem que saber reconhecer quais são as nossas deficiências. Então, eu, por exemplo, tenho uma deficiência hoje na área jurídica. Então, eu vou procurar um líder dentro do meu grupo para que tome conta
área. Então, um líder ele tem que saber harmonizar toda a equipe de forma diversificada. Mas o que você me perguntou foi a grande mudança. A grande Isso. mudança, na verdade, ela não aconteceu 100%. Existem Nós estamos em organizações processo ainda, né? em processo. Existem organizações que estão lá na frente, ótimo, mas a grande maioria ainda não está. Por quê? Porque o Brasil ainda é um país que está em processo de desenvolvimento, onde nós não temos um número grande de pessoas que já passaram por um processo de educação, né? A educação no Brasil é muito falha, nós temos ainda que investir muito na educação para transformar as pessoas. Então, quantas são as pessoas que hoje tiveram acesso a uma graduação ou até mesmo a uma pós-graduação na faixa de 50 anos? E essas são as pessoas que estão lá como gerente, como Isso. diretores, né? Então, essa moçada nova vem passando na frente. Então, no passado, a gente achava que para você estar sentado numa cadeira de direção, você tinha que ter só experiência. E hoje o mercado mostra que esses jovens estão atropelando através da inovação, da tecnologia, porque o importante é saber lidar com os problemas. Então, onde que muda? Aonde que dá a virada de chave? O chefe é aquele que se trabalhava com poder, né? O ego, a vaidade, o excesso de poder. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E muitas empresas ainda funcionam assim, né? Muitas famílias funcionam assim. E como mais de 90% das empresas brasileiras são empresas familiares que começam dentro das famílias, isso se repete. Não existe uma pessoa que é um pai de um jeito e ele é um patrão de outro. Então, se no núcleo familiar ele ainda é o chefe da família, o pai, o que manda, o provedor, o que não dá oportunidade do outro nem dizer sua opinião, ele vai repetir a mesma história dentro da sua empresa. Então, independente se a empresa for só dele ou não. Então, o que a gente está passando? Por um momento que a economia está sendo balançada, os paradigmas estão sendo quebrados, né? A gente está tendo a oportunidade de repensar o novo. E esse é o novo momento. Então, a pandemia, eu tive há um ano atrás em Israel. Fiz um curso sobre liderança, futuro, tecnologia e inovação. Uau. Quando eu voltei de lá, eu fiquei 2 dias em estado de choque. Foi exatamente em julho do ano passado. Eu falei assim, nós não temos condição de crescer, de mudar. O mindset do brasileiro está assim, anos-luz do que está acontecendo lá fora. Isso vai demorar muito. Nós somos realmente do piniquinho aqui e a coisa não vai mudar. Eu nunca imaginei que 1 ano depois, forçada por uma pandemia, a gente tivesse mudanças tão rápidas. Sim. Então, uma quebra de paradigma. O chefe, ele acha que ele tem que estar presente. Ele acha que ele tem que estar ali mandando. Que ele tem que acordar cedo, ele não tem vida, ele não tem qualidade de vida, ele tem que chegar, ele tem que mandar. Todo mundo tem que ter medo dele. Todo mundo tem que ali bater continência para ele, né? Então, o chefe não vive, o chefe só manda. E ele precisa vigiar, né? Precisa vigiar, não tem meritocracia, ninguém pode dar ideias. Não, todo mundo é errado, só ele está certo. A palavra final é a dele, né? Então, esse chefe, de repente, ele está em casa trancado. Ele começa a perceber que ele não pode ir para a rua, ele não pode ir para a empresa dele, ele tem um inimigo invisível que faz com que ele seja igual a todos os outros. O funcionário do chão de fábrica e o diretor-chefe, ou o presidente-chefe, ele é igual porque ele está vulnerável. Então, trouxe para nós uma condição acelerada de desenvolvermos essas ferramentas que hoje nós estamos aqui usando. Mostrando que a competência, a qualidade do seu trabalho, como já acontecia há anos nos Estados Unidos e na Europa, você não precisava de estar todos os dias presente. Sim. Você vê o caso da Apple. Todo mundo, né, há 20 anos atrás, falava assim, nossa, que empresa louca. Funcionários vão para lá, entendeu? Todo mundo de bermuda, de chinelo, trabalha em casa, do jeito que quiser. Isso não vai funcionar.
E aqui não, todo mundo tem que sair de casa, entrar no carro, enfrentar um trânsito, ficar online, ali, né, full time, fazer hora extra, não ter hora para ir embora para casa. Tudo isso o chefe valorizava como ser competente. Qual é a diferença? A diferença é que a gente aprende que todo mundo é líder em alguma coisa e que todo mundo se complementa. Então, as empresas, elas passam a ser uma engrenagem. Então, a gente tem fase, nos anos 80, a psicologia organizacional já começa a mostrar isso, porque a diferença entre empregado, que antes a gente chamava de empregado, a gente vem com uma renovação cultural e começa a chamar as pessoas de colaboradores. Isso. Nos anos 80, 90, os empregados, que eram manda quem pode, obedece quem tem juízo, começam a ter uma consciência de ser chamados de colaboradores. E aí as empresas começam a mostrar para eles que eles tinham importância e que eles também iam participar através de um cargo de salários, através de prêmios motivacionais, tudo ligado à questão financeira. A ideia era muito boa, mas era uma ideia embasada simplesmente em motivar os escravos, trabalhadores empregados, a produzirem mais para melhores resultados. E aí, se eu chamar eles de colaboradores, eles vão ficar sentindo parte. Mas não era uma verdade. Não vinha do coração. Era só um nome, né? Era só um nome. E aí as coisas vão mudando, vão mudando. E aí esses colaboradores já não são mais colaboradores. Não importa a nomenclatura, eles realmente são pessoas que buscam, dentro da organização, o que está na moda? O mesmo propósito. Sim. Então, as empresas acordaram para poder mostrar, a partir dos anos 90, né, acordaram para poder falar de propósito. Em 10 anos que a gente está falando de propósito. E a gente ainda não sabe o que é, né? As pessoas ainda estão discutindo, né? Você sabe que lá no processo, bom, você sabe porque você participou, nós trabalhamos bastante com a ideia de autoliderança. Quando em 2006 o processo Hoffman começou a ser aplicado em Harvard, na escola de governo lá em Harvard, né, que era uma pós-graduação, o diretor, né, dessa escola disse, ele foi fazer e ele disse que a metodologia do processo era a metodologia que ele conhecia em 2006, a melhor metodologia de mudança de paradigma e formação de líderes. Porque nós trabalhamos com a autoliderança, com a ideia de se encontrar o propósito da pessoa, da sua vida, né? E eu acabei virando mentora de propósito, né? Justamente porque acabei indo lá pelo caminho de Harvard, de o que é propósito, como é que a gente busca, por que o processo é mudança de paradigma, por que ele é autoliderança, e eu fui atrás disso. E hoje eu falo para as pessoas, né? Eu só vou te mentorar se você quer saber por que você está vivo. Se você descobrir para que você serve, né? Porque você tem uma utilidade, você faz parte, você importa. Então, se você quiser saber disso, a gente continua o trabalho, né? Porque é exatamente essa a postura para mim, né? A postura do líder. Ele precisa saber que ele importa e ele precisa saber que ele impacta. Exatamente. E isso só com alta responsabilidade, né? Só com autorresponsabilidade você chega nisso. E exatamente. O resultado do processo Hoffman, né? Que são esses 7 dias de uma grande transformação, é a autorresponsabilidade. Isso é fundamental. E olha só, quando você estava falando, me recordei, eu já fiz mais de 5.000 entrevistas durante a minha carreira. Então, esse processo, ele mudou completamente. Porque quando você fazia uma entrevista para determinada área, por mais que eu buscasse inovação, as decisões eram muito pautadas nas competências curriculares. Isso. Né? Então, tudo que eu sei fazer, né? O chefe, ele nomeava, né, o liderado que ele ia contratar,
de acordo com a competência. E aí, o que acontece? O mercado começa a rodar muito no Brasil, nos últimos 20 anos. Foi que o PIB do Brasil cresceu e as pessoas começaram realmente a ganhar dinheiro. Aí a gente sai da miséria para a classe pobre, o pobre para a classe média para o rico, né? Então, 30 anos atrás, quem é que tinha 1 milhão? Né? Milionário, né? Isso era coisa, assim, de outro mundo. E isso não é mais uma coisa de outro mundo. Hoje as pessoas têm uma condição de crescer, têm uma condição de se estabelecer e de poder construir seus sonhos. É totalmente diferente do que a gente vivia antes. A pessoa já estava condenada. Eu posso estudar, eu vou ser alguém. Se eu não posso estudar, eu não vou ser ninguém. Né? E hoje não é assim mais que funciona. E isso foi quebrado dos últimos 10 anos para cá, com essa nova geração que trouxe, através da tecnologia, todo e qualquer tipo de informação e uma curiosidade que está dentro das pessoas. Então, quando a gente vai contratar alguém, você não está mais preocupado só com o que está no currículo. Às vezes ele tem um currículo de 10 postos de graduação, mas não sabe fazer gestão de pessoas, não sabe conversar com seus liderados, né? Não sabe motivar as pessoas. É o chefe, né? Aquele que acha que eu sou bom. Por isso o autoconhecimento é muito importante, né? A gente tem que se conhecer, olhar para nós mesmos, para dentro, reconhecer como iguais, todos iguais, né? O que me difere eu de uma outra pessoa? Não é algum talento que eu possa ter, mas a outra pessoa também tem o seu talento, né? E eu acho isso muito, muito sensacional. Muito algo bonito, instigante, né? É algo instigante. Eu É. gosto muito. Que interessante, né? Quando a gente parte, agora na pandemia, nós ficamos, o processo Hoffman ficou cinco meses, né? Sem aplicar o processo, e agora nós voltamos. Nós estamos indo para o nosso quarto grupo, né, dentro da pandemia, e as pessoas vêm com uma sede. Parece que agora né, nós começamos a entender que nós precisamos de inteligência emocional, né? Agora, né? O Bob Hoffman falava dessa inteligência lá em 67, né? Há 53 anos atrás, ele já falava que nós tínhamos inteligência emocional. O Daniel Goleman escreve o livro dele em 92, então faz um tempão que a gente já tem, né, no mercado a inteligência emocional como conhecimento, né? E só agora, num momento tão difícil, né, é que as pessoas começaram a entender que nós precisamos acionar essa inteligência, né? E não tem como comprar, né? Não tem como adquirir, né, inteligência emocional fora, porque ela está dentro, né? Então, só um trabalho de autoconhecimento é que vai mesmo transformar as pessoas em líderes, né? Porque um líder precisa de inteligência emocional, como você disse, né? Como é que ele vai gerenciar pessoas? Como é que ele vai... eu acho lindo a possibilidade de nós trabalharmos com a diversidade, né? E a diversidade em qualquer sentido. Mesmo começando desse que você falou, né? Eu tenho um talento e a pessoa tem outro. Isso é diverso, né? Antes da diversidade de cor, da diversidade de raça, de condição física, a diversidade, todos nós somos tudo igual, né? Somos tudo batata do mesmo saco, somos humanos e ao mesmo tempo somos tão diferentes e complementares, né? Então, administrar essa complementariedade para mim é um trabalho muito lindo, né? Assim, quem consegue fazer essa administração, esse é o verdadeiro líder, né? É aquele que tira o melhor de todo mundo e compreende essa complementariedade, né? Então, trabalho em conjunto, né? Um pega o papel, o outro escreve, o outro desenha, o outro pinta, né? Até que tudo fica pronto, né? Então, é bem bonito esse trabalho que você faz de formar essas pessoas
nessa mentoria, né? De trazer essa consciência para elas, né? Isso mas é um grupo seleto ainda, né, Tárcia? Eu acredito assim que estão três coisas muito importantes que a gente tem que trabalhar para buscar alta performance, né? Porque, como disse, todos nós somos líderes em algo. Mas Isso. como fazer com que isso possa se transformar em algo melhor para que você tenha alta performance? O que é esta busca de alta performance? Em Isso. primeiro lugar, é ser humilde. Porque a gente tem que deixar de lado o nosso ego. E todo mundo tem ego, né? Então, a gente tem que saber que a gente erra todos os dias. Eu erro todos os dias. E quando eu entrego para mim mesma a transparência e a verdade de que eu errei, eu estou me dando a oportunidade de uma melhoria contínua. Então, eu tenho que dizer para o meu liderado, e ele tem que me enxergar como alguém igual a ele. Porque aí ele passa o quê? A ter confiança, respeito e admiração por mim. E eu com ele. Porque eu entrego para ele também. Todas as pessoas que vêm trabalhar comigo, eu sempre digo assim, confiança é algo fundamental, mas eu escolhi dar 100% da minha confiança para você. Então, cuide dela como um tesouro, né? Então, é isso que tem que mudar. E principalmente na cultura do brasileiro. As Sim. pessoas são muito desconfiadas, está todo mundo querendo com o jeitinho brasileiro, ver que forma que eu vou tirar vantagem. Olha onde nós chegamos na política. Olha onde nós chegamos no mundo. Então, quando você faz parte desse princípio da verdade, do propósito, da transparência, da humildade de errar e voltar atrás, você se torna humano. Mas ninguém quer ser humano. Todo mundo quer ser um pouquinho, né? De De Deus, super-herói. de super-herói, de dizer que é poderoso. E quem tem essa necessidade, como você sabe, normalmente tem alguns déficits da sua autoestima. Você não precisa disputar poder com ninguém. Você não precisa dizer que você é melhor do que ninguém. Ao contrário, porque ninguém é melhor. A gente está sempre aprendendo constantemente. Então, hoje eu até escrevi, né? Que eu era de psicólogo, eu falei assim que eu agradeço todos os mentores que eu tive na minha vida e principalmente a oportunidade de iniciar um processo. Que esse processo de autoconhecimento é algo que ele só vai se findar no dia em que eu tiver o último suspiro da minha existência. Porque eu tenho certeza que todos os dias eu tenho algo a melhorar. E é com quem? Com todas as pessoas. Com os nossos filhos, com os nossos pares, com os nossos mentores, com pessoas muito melhores do que a gente, né? Com os nossos funcionários, com todo mundo. Com o E aí, outro, né? com o Com outro. o outro. Eu costumo dizer que o outro é a nossa placa de sinalização. É ele que vai nos conduzindo, né? Se nós somos espertos e prestarmos atenção no outro, ele vai nos contando a nosso respeito, né? Ele vai sinalizando qual é o melhor caminho, de que jeito que é que a gente pode ir, né? É nesse olhar do coletivo, né, que a gente encontra o indivíduo. Porque nós somos tudo parte, né? É tudo um pedacinho. E nesse sentido, a gente é tudo muito parecido, né? Nós temos as nossas misérias humanas e temos as nossas belezas humanas, né? E muito parecidos. Eu costumo contar muito pedaços da minha história para as pessoas e digo, gente, a minha história só interessa para mim. Eu estou te contando como uma metáfora. Porque a gente é tão parecido que se aconteceu comigo, deve ter acontecido com você também. Se não foi dessa cor, se não foi nesse dia, se não foi nessa idade, mas alguma coisa muito parecida com isso aconteceu, né? Porque nós evoluímos por bandos. É junto que a gente evolui, né? Não tem uma pessoa que vai na frente evoluindo sozinha. Isso eu acho que é o grande aprendizado agora, né? Eu acho que nesse momento da liderança. Houve, no meu entendimento, quando a gente transferiu, né? Quando a gente disse, então não é mais chefe, agora é líder,
o líder continuava sendo aquele que aponta o caminho, portanto, aquele que sabe, portanto, aquele que vai na frente, né? É aquele que não descansa, é aquele que está sempre, né? Nós demos qualidades e superpoderes para Que aquele não tem líder. problema, que não Nossa, chora, né? De que não repente, o tem... líder, ele tinha que ser o líder pai, o líder compassivo, o líder compreensivo, o líder não sei o quê, o líder... Ele tinha que ser tudo, né? É. E tinha que estar lá na frente, tá lá na frente, né? Eu acho que a próxima evolução, e acho que esse é o caminho, né? É que nós vamos em bando, né? Nós vamos em grupos. No processo, a gente conta a metáfora da gaivota, né? Que elas andam em V, elas voam, elas não andam, né? Elas voam em V, porque aumenta, quando elas voam em V, elas aumentam 70% a força do voo de cada uma. Portanto, elas têm que fazer 70% menos de força. Mas existe o V, portanto, existe o primeiro, os 2 segundos, os 4 atrás, os 8, os 16, né? Até que se forma aquele V. E todas elas Vão juntas trocando, vão diminuindo o tempo de voo. Só que elas vão trocando de trocando. lugar, né? A que está na frente vai para trás, a que está de trás vai para frente, para elas poderem voar muito alto e poderem voar muitos quilômetros, sem que nenhuma delas se canse. E elas aprenderam, né, da natureza que elas usam só 30% do que elas precisariam usar se elas estivessem voando sozinhas. Então, se a gente tivesse, né, esse espírito do bando, né, como é que a gente pode se juntar e ir, né? Ora eu sei alguma coisa a mais do que você e te ensino. Ora é você que sabe mais alguma coisa e você me ensina. E isso é voar em bando. Então, eu acho que o próximo passo do líder é compreender isso, né? É compreender que ele faz parte do bando. E ele não precisa estar o tempo todo na ponta, né? Na frente. Não precisa saber tudo, não precisa estar o tempo todo apontando o caminho, né? Eu acho fenomenal esse exemplo que você deu. E aí, você contando, me veio aqui algumas lembranças. Infelizmente, no mundo corporativo, as coisas não funcionam ainda com esse espírito de equipe. É Isso. claro que a gente não pode generalizar. Existem empresas que estão investindo nisso, que conseguem, através de pessoas capacitadas, trabalhar a equipe, a meritocracia, que todos façam parte de um todo. Mas ainda não existe, porque a sensação é que não só as empresas, mas o Brasil como um todo, se você for fazer uma análise, está sempre esperando o quê? Esperando o Salvador da Pátria. Falamos, pensamos juntas. Então, esse salvador da pátria, ele fica sobrecarregado. Ou então, ele utiliza, né, da sua capacidade, às vezes, intelectual, ou de entendimento, ou de manipulação, para fazer muitas coisas, não só dentro das empresas, como dentro das instituições, né? Seja ela pública ou privada. Então, nós temos essa doença, né? Essa dor, que é muito difícil. Quando eu comecei a aprofundar na minha vida nessa busca, eu tive como se fosse um véu que caísse do meu olhar. A gente perde a inocência. A ilusão, né? A ilusão. E a gente começa a perceber. Então, eu percebo com muita facilidade esse tipo de profissional que fica alocado dentro da empresa e que coloca medo no seu grupo e que ele quer dizer que é ele que manda, mesmo que ele faça aquele teatro que existe um grupo de trabalho, mas ele quer receber os prêmios, ele quer, né? Então, assim, isso é doente. E isso adoece as empresas. E as pessoas ainda estão sujeitas à necessidade, né? Todo mundo precisa trabalhar. Agora, mais do que nunca, ninguém quer perder o emprego. Então, aonde que surgem os problemas dentro das organizações? Por que a depressão cada vez aumenta mais? Por que dentro das organizações o afastamento por doenças psicossomáticas são cada vez maiores?
Isso, eu fiz uma palestra 2 anos atrás na Febraban, exatamente falando sobre felicidade interna bruta. Por quê? Porque o índice de suicídio, o índice de pessoas que estavam sendo afastadas por depressão estava altíssimo. Isso muito antes, no momento da crise, 2017, 2018, porque os líderes, entre aspas, ou chefes, ou de sei lá como é que eles podem ser chamados, eles pressionavam essas equipes a darem um resultado financeiro e econômico para as instituições, sem muito se preocupar com aquilo, e a pessoa se sentia totalmente vulnerável. Então, eu gosto muito de... esse momento está sendo muito rico para mim, porque ele está mostrando... Eu, pessoalmente, estou repensando uma série de coisas, né? Estou tendo oportunidades únicas que eu nunca tive. Uma delas, por exemplo, conviver 50, 60 dias com os meus filhos. Nunca fiz isso. Trabalhava 12, 16 horas por dia, alucinadamente. Né? Quanto mais curso eu fazia, eu achava que mais eu precisava de estudar. Não estava pronta, né? Nunca estava pronta. Nunca estava satisfeita comigo mesma, porque eu precisava de ter mais um diploma. Porque eu precisava de ler mais um livro. Então, de repente, nos primeiros 3 meses, como todo mundo, eu também achei que isso ia ser rápido. E aí o tempo começou a ver, né? Eu até fiz alguns podcasts, até você me mandou, que eu falei sobre a negação. No primeiro momento, todo mundo negou. Não, isso não está acontecendo, isso não vai vir no Brasil. E agora, aí depois todo mundo achou que... Não, primeiro era férias, né? Depois a negação. E depois a vitimização. Então, agora a gente está vivendo um outro momento, que é o quê? É falar assim, poxa, a gente tem que se reinventar. É outra fase, né? Como vai ser o novo normal? Como vai ser daqui para frente? E daqui para frente, a gente teve uma baita de uma oportunidade de se reinventar realmente. É claro que não são todos os seres humanos que vão ter essa coragem de olhar no espelho e dizer, poxa vida, eu preciso melhorar isso. Ao contrário, né? Você vê o índice de separação aumentou, né? As pessoas aí... A violência doméstica, né? A violência doméstica aumentou. Então, essas pessoas, assim, são grupos que ainda, eu posso dizer que dentro da humanidade, elas não se desenvolveram emocionalmente. Então, a inteligência emocional que Hoffman vinha falando lá em 68, né? Em 67, 67, antes de eu nascer, porque eu sou de 69. Então, ela só foi trocando de nome, né? Até inteligência emocional, gestão da emoção, agora psicologia positiva, só foi trocando de nome. E nada mais é do que você realmente parar, respirar, olhar para si e, principalmente, ouvir o outro. Não é? Você sabe, Tárcia, que eu escrevi um livro, né, sobre o perdão. Perdão, a revolução que falta. Eu acredito sinceramente que essa é uma revolução que a gente precisa fazer. E que se fizéssemos, a gente ia dar um salto quântico, né, como humanidade. E eu começo a explicar no livro o ciclo da dor. Toda vez que nós nos sentimos desrespeitados, não vistos, não reconhecidos, não amados, né? Nós sentimos uma dor. E é uma dor infantil, mas que permanece com a gente, porque nós crescemos com ela e não percebemos, ela vai para o nosso inconsciente. E toda vez que alguém nos desrespeita ou uma situação, né, nos aflige, a gente volta para essa dor infantil, que é muito inconsciente e irracional, porque ela é infantil, né? Ela é muito das entranhas. E quando a gente sente essa dor, para sobreviver e para nos defender, a gente vai para a raiva, também sem perceber. Esse é o movimento da criança, para sobreviver. E dentro dessa raiva, a gente vai para pensamentos de vingança. O outro tem que pagar pela nossa dor. E depois disso, a gente vai para a culpa. E daí, depois da culpa, a gente culpa o outro e depois disso a gente volta a sentir dor. Porque
todo mundo que tem culpa, todo culpado merece castigo. Nós vamos dar um jeito de buscar algo na nossa vida que nos machuque. E quando a gente se sente machucado, nós estamos então vingados, dizendo: ah, tá, então agora eu estou pronto para começar o ciclo tudo de novo. A dor, a raiva, a vingança, a culpa, a autopunição que volta para a dor, para a raiva, para a vingança, para a culpa. E a gente não sai desse ciclo, né? É um ciclo inconsciente que nós vamos construindo, e tudo isso nós fizemos na infância para sobreviver. E a gente continua fazendo isso, porque na nossa cabeça a gente ainda não construiu uma saída desse ciclo. E a gente só vai conseguir construir isso com o perdão. Quando em algum momento eu perdoar o meu agressor, o meu algoz. E esse ciclo, eu tenho dado palestras nas empresas dizendo: gente, a gente faz isso na nossa infância, com os nossos pais, na nossa vida com os nossos parceiros e com os nossos filhos, e fazemos isso também dentro da empresa, sem perceber. Sem perceber. Então, quando nós encontramos muitas pessoas doentes dentro das empresas, elas estão no ciclo da dor e num processo de vingança ou de autopunição. Em algum momento ali desse ciclo que eu contei, elas se encontram. Ou elas estão se punindo porque brigaram muito com o chefe, ou então desejaram muito mal, elas de algum jeito entraram na vingança e estão se punindo por isso, ou elas estão num processo de vingança, né? Eu vou ficar muito doente, eu vou ficar impossibilitado de trabalhar, e azar seu, que me esfolou tanto, e vai ficar sem ninguém, e não vai nem ter verba para contratar outra pessoa, porque eu tô de licença, e você vai ter que pagar por isso. E esse ciclo acontece sem que a gente tenha conhecimento, né? Porque acontece tudo aqui, né? No nosso sistema límbico da emoção, que eu falo, a gente está aqui atrás, a gente não vê, a gente só vê o que está aqui na frente, né? E se nós entrarmos num processo de autoconhecimento, nós vamos compreender esse ciclo da dor, né? Compreender esse movimento infantil de sobrevivência que está dentro da gente ainda, e a gente se comporta como crianças de 5, 6 anos de idade, sendo líder ou sendo um liderado que está brigando ainda com o papai e com a mamãe sem se dar conta disso. E esse é um processo tão inconsciente, e eu tenho dito para os líderes, né? E dito, gente, nós precisamos entrar nesse caminho de autoconhecimento para você se dar conta em que momento da vida você está. Se é no momento da dor, no momento da raiva, no momento da vingança, ou no momento da culpa ou da autopunição. Em algum desses momentos você está. E se você puder achar isso e desenvolver um processo de perdão com o começo dessa história, né? Então, com o seu agressor ou com o seu algoz, com o seu chefe, né? Com aquele que te magoou, que não te viu, que não te respeitou, que não não se importou com você. De alguma forma, ele não se importou. Eu acho que é isso. Essa é a nossa grande dor. Nós queremos importar para as pessoas. E as pessoas que não se sentem importantes vão entrar nesse ciclo da dor. É verdade. E nós precisamos ver isso, porque esse ciclo acontece dentro das empresas, né? Por isso é tão difícil gerenciar todo mundo, porque cada um deles está num momento ou da dor, ou da raiva, ou da vingança, sem saber. E isso acontece nos relacionamentos. Imagina um grupo se relacionando inconscientemente deste jeito. Não engrena, né? Não roda. Fica tudo sem conseguir rodar ou fluir, né? Não flui como poderia. E eu acho muito importante as pessoas que estão nos assistindo entenderem que nós também não vamos conseguir curar a todos. Então, o primeiro passo é nós nos curarmos, né? Porque quando a gente se sente bem com a gente mesmo e não precisa do reconhecimento do outro, você passa a lidar com as situações difíceis que eram as mesmas de uma outra forma. Exatamente. Então, eu até gostaria de deixar aqui a minha própria experiência.
porque a minha carreira foi toda pautada dentro de uma empresa familiar, aonde fazia parte toda a minha família. Então, vocês imaginam todos os problemas que Aquela existem dentro de uma confusão. família, dentro de uma empresa. E eu fui a única pessoa, né, de todos que fez o trabalho através da psicologia, da psicanálise. Foram 18 anos de psicanálise, foi o processo Hoffman, foi a psicologia humanista, ou seja, a busca, a sede de autoconhecimento é uma porta que você abre, mas ela nunca se fecha, ela Não só acaba, começa. né? Nunca acaba. E aí, eu hoje, com 51 anos, faz muito pouco tempo, talvez eu possa dizer que o processo final, entre 7 anos, que começou a clarear, e eu passei a parar de sofrer pelo outro. Isso. Então, hoje, eu encontro uma plenitude que eu não consigo ver no outro. E aí é onde eu entro com o meu trabalho, né? Com pequenos grupos. Por quê? Eu acredito que tentar mudar a todos é impossível. Grandes palestras, trabalhos que você vai lá e fala 6 horas para todo mundo, e fica todo mundo super motivado, ele não tem substância, ele não vai, ele some. Assim, 40 dias depois as pessoas nem lembram mais do que você falou. Talvez vão ler o que anotaram, se anotaram. Então, você só consegue quebrar o gelo. Então, o trabalho que eu gosto de fazer, ele é 100% personalizado. Isso. Então, é um trabalho focado naquele que quer se desenvolver como líder para ter uma alta performance. E o que é isso? É só para executivo? Não. É para todos aqueles que querem viver uma vida em abundância, uma vida com uma liberdade, com uma liderança, sendo líder de si mesmo, né? Com seu autoconhecimento, com a sua liberdade, em busca da sua felicidade, sabendo dizer não, sabendo dizer sim. E quando precisar de dizer não, não mergulhar na mazela do outro. Porque isso é o que machuca a gente. Porque eu continuo sendo atacada. E como mulher, dentro das organizações, é um lugar muito cruel, Heloísa. É absurdo. Eu já participei de reuniões que, assim, eu tinha certeza absoluta que o que eu estava colocando era importante e um dos diretores da empresa, não do grupo que estava ali trabalhando, dizer para mim assim, engraçado, ela é inteligente, é mulher, mas é inteligente. Que horror. Isso não faz muito tempo. Muito não. pouco tempo e se pouco bobear, tempo. Tárcia, não falam para você, mas devem falar para outras mulheres. Para outras mulheres. Às vezes, como presidente do conselho, que eu estive 4 anos, eu percebia que a mesa toda era de homens. Quando ia uma mulher para fazer uma apresentação de alguma área, ela não tinha, ela era crucificada. Então, se eu levasse 2 consultores para poder fazer uma apresentação, por exemplo, todo mês eu levava um consultor externo para fazer uma apresentação de algum negócio. Normalmente é sobre situação financeira. Então, os bancos que trabalhavam com a gente, eles têm esse trabalho e a gente abre fazendo um flash de mercado, um flash econômico, político, para que a gente informe aos conselheiros como que está o mercado, o nosso negócio, para que possa embasar aquele dia de reunião e tomar decisões assertivas. Né? Aí eu levava, em algum momento, um homem, representante de uma instituição X. Ficava todo mundo lá. Entendeu? Só porque era homem. E isso é pouco tempo atrás. Aí entrava uma mulher, eles faziam questão. Não entendi, não. Eu acho que você está errada. Então, o homem, ele tem isso com a mulher, principalmente no Brasil. Não respeitam a mulher, mesmo a gente tendo conquistado o nosso espaço, mesmo a gente sendo reconhecida no mercado, mesmo a gente sendo competente, a gente passa ainda por esse tipo de situação. Então, tem que fazer mais força, né, Tárcia? A gente tem que fazer muita força. A gente tem que ter muita inteligência emocional,
a gente tem que ter muita gestão da nossa própria emoção, porque mesmo eu acreditando que eu já evoluí muito, ainda tem hora que eu caio, escorrego nas pegadinhas. Porque a agressividade é muito grande do outro que está na dor, como você falou. Isso. Ele está na raiva, ele está na dor, então ele vem com uma agressividade que, por mais que você esteja preparada, tem hora que você... E tudo aprendido, né? Tudo aprendido na infância. E a gente precisa lembrar, né, Tárcia, que nós tivemos... Foram muitos anos de escravidão aqui no Brasil, né? E nós faz muito pouco tempo que a gente se livrou disso, ou melhor, que a abolição aconteceu, né? Faz muito pouco tempo. E a gente ainda não se livrou disso. Nós ainda temos resquício, né? Essa história de manda quem pode, obedece quem tem juízo, é da época da escravatura, né? Eu sou branca, eu é que mando, eu que sou a dona da fazenda, e você é meu escravo. E nós ainda temos, desculpa, tantos preconceitos, né? Arraigados dessa nossa história, da construção do Brasil mesmo. Então, eu olho para tudo isso com muita esperança. E volto a dizer, nós precisamos perdoar a nossa história. Como brasileiros, nós precisamos perdoar a nossa história para a gente poder dar lugar para todas as pessoas, né? Um lugar para todo mundo, porque tem lugar, tem trabalho, tem espaço, tem economia, tem terra, tem dinheiro para todo mundo. Não precisa, a gente não precisa diminuir ninguém, não precisa competir com ninguém, mas nós fomos construindo, né, uma dificuldade toda na nossa história. E agora está na nossa mão e na mão das gerações seguintes fazer essa mudança. Por isso que eu insisto no perdão e eu digo, gente, precisamos perdoar a nossa história para poder fazer diferente. Mas não existe mudança coletiva, como você mesmo disse, né? A gente não consegue ir de bando, então vamos mudar todo mundo. Não, a mudança é individual, particular, ela é intransferível. Eu só consigo fazer a minha. Posso querer motivar, entusiasmar, empolgar as pessoas, mas eu só consigo fazer a minha. E você só consegue fazer a sua. Eu acho que esse é o objetivo da nossa live hoje, né? Da gente poder contar as nossas histórias e dizer, bom, somos mulheres nesse espaço, mas ainda dentro desse espaço temos o privilégio de sermos brancas, portanto, ainda tivemos mais espaço do que as mulheres negras têm, ou as asiáticas, né? Então, nós ainda temos mais espaço e mesmo assim ainda estamos num processo, né, de autotransformação. Mas o que eu queria dizer é que assim, o seu trabalho é lindo, parabenizar, né, pela sua persistência, pela sua liderança, né, de ficar presidente de um conselho de... Olha, é muito legal isso, né, ser conselheiro e presidente desse conselho, fazer toda uma mudança, né, ter coragem de sair da empresa familiar, de estudar mais, até você chegar como mentora, isso é fantástico, parabéns. E dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que nós estamos num processo de cura. Nós vamos nos curar, mas é um processo. Individual. E eu gosto de pensar nesse processo com muita compaixão, né? A gente vai andar pedacinho por pedacinho, mas a gente está indo para frente, né, Tárcia? Com certeza, com certeza. E a gente entender que a gente não muda ninguém, mas a partir da nossa transformação, a gente pode gerar reações diferentes nos outros. E eu tenho experimentado isso dia a dia. Né? Algumas pessoas me dão feedback, que já me conhecem há mais tempo, outras acabam se afastando, e isso também a gente tem feedback, que aceitar, né? A gente tem que aceitar.
porque quando a gente muda, a gente também é percebido de outra forma, e às vezes, quando a gente muda o nosso jeito, a gente pode estar mais feliz, mas a gente não agrada mais a todos, né? E essa busca acaba trazendo também uma solitude muito legal, né? Porque é Importante. totalmente diferente de estar, de se sentir só. Essa solitude de estar por escolha, né? Num momento Isso. e pleno. Então, você tem o seu tempo, o seu espaço. Por que isso? Porque, às vezes, o ser humano busca tanto reconhecimento que ela tem que estar sempre com o outro, né? Tem que estar com o outro, tem que estar com o outro, tem que estar te vendo, o outro tem que estar achando isso, o outro tem que estar achando aquilo. E quando você se basta, quando você se encontra pleno, Tá você acabando o entra nosso numa tempo. de solitude. É. Nossa, bom demais falar Foi com você, ótimo te ver e Luísa. falar com você, viu? Eu Gente, vou muito obrigada. Eu vou deixar aqui no meu IGTV para vocês assistirem.